Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E a gente vai continuar falando sobre a coleta botânica. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos de campo. Se vocês quiserem saber detalhadamente como são os procedimentos, quais são os padrões, a gente tem uma bibliografia que já foi apresentada no vídeo passado, do IBGE, o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que tem um capítulo sobre arborização. A gente já passou, ainda vai passar alguns outros materiais, até porque esse não é o último vídeo sobre coleta botânica, a gente ainda vai ter mais vídeos. Mas enfim, vou passar um pequeno panorama sobre os procedimentos de campo. E um pouquinho da minha experiência. Então, esse é um slide que está em todos, é o que faz a ligação entre todos os vídeos sobre coleta botânica. Sempre lembrando que uma coleta bem feita é uma etapa essencial e valiosa para levantamentos de vegetação, seja lá qual for a motivação. Sempre seguindo o protocolo, preservando características importantes que têm que ser preservadas para consulta posterior. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente fazer a coleta das amostras botânicas, em primeiro lugar, a gente tem que definir uma metodologia. E essa metodologia, naturalmente, vai ter a ver com o objetivo da coleta. A sua coleta botânica tem por objetivo subsidiar uma pesquisa de longo prazo, um levantamento fitossociológico, um inventário florestal, um inventário para exploração, para manejo sustentável, manejo seletivo, um licenciamento para corte, pura e simplesmente para substituição daquele ecossistema natural por um condomínio, por exemplo. Tudo isso vai direcionar a sua metodologia. Sua metodologia vai ser feita de forma sistemática, ou seja, você vai entrar na área, olhar o que está florescendo, olhar o que é interessante e coletar. Você vai fazer um caminhamento expedito, que é uma forma organizada de fazer as coletas, sem necessariamente estabelecer uma rede de parcelas. Falando em parcelas, sua coleta vai estar associada a uma rede de parcelas ou de pontos, e como eu citei, ligados a um inventário florestal, a um levantamento fitossociológico, a uma pesquisa de longo prazo. É uma coleta periódica que vai acompanhar a fenologia de uma espécie ou de um grupo de espécies, por exemplo. E aí, sigam o ponteiro. Aí a gente tem um exemplo da marcação de uma parcela. A parcela é uma unidade amostral. Isso não é uma aula, não é um vídeo sobre inventário florestal, mas a gente tem unidades amostrais, parcelas quadradas, retangulares, circulares. A gente vai falar disso num vídeo futuro. E pode estabelecer um marco para cada parcela. Isso é um exemplo de marco. Aqui a gente está mostrando a delimitação de uma parcela no campo e dentro dessa parcela você pode fazer a sua coleta. Talvez coletar todos os indivíduos ou fazer um acompanhamento fenológico à medida que vai acontecendo o florescimento, a frutificação. Você vai fazendo a coleta ao longo de um período, 1 ano, 2 anos. Enfim, tudo depende do seu objetivo. E você pode ter mais de um objetivo numa mesma coleta. Cada indivíduo arbóreo, lembrem-se do vídeo sobre caderneta de campo,
você precisa ter as características do indivíduo coletado. Variáveis dendrométricas, diâmetro, altura do peito, altura do indivíduo, altura da árvore. A gente está falando principalmente em árvore, mas a gente pode falar de outras formas de vida. E cada uma vai ter uma forma de coletar diâmetro. Algumas formas de vida você nem coleta diâmetro, você coleta apenas registro de ocorrência, caso de herbáceas, de gramíneas. Você pode ter informações adicionais, diâmetro de copa, altura de fuste. Altura total é uma coisa, altura de fuste é outra. Altura do fuste, então vamos lá. Aqui é uma árvore, um angico vermelho. A altura do fuste seria, sigam o ponteiro, até a formação da copa. Então seria alguma coisa por aqui. E a altura total englobaria a copa. Seria toda essa altura aqui. Ok? A gente normalmente coleta o diâmetro à altura do peito, 1,30 m de altura em relação ao solo. Seria a altura do peito de um homem de 1,80 m. Eu não tenho 1,80 m, por exemplo, eu sou menor do que isso. Mas a gente tem que medir padrão 1,30 m. Mas existem plantas que você precisa medir próximo ao solo. Plantas de restinga, por exemplo, que são muito bifurcadas. Você media 10 centímetros do solo. Plantas de cerrado, também extremamente bifurcadas, não tem tronco único. Então, existem metodologias, procedimentos de campo específicos para cada situação. E isso tem que ser planejado previamente. A gente coleta o diâmetro com fitas métricas que a gente compra em qualquer armarinho. E isso exige que você transforme a circunferência, porque você não vai estar medindo o diâmetro, você estará medindo circunferência e vai precisar transformar essa circunferência, através da divisão por π, em diâmetro. Se você quiser fazer a aferição direta do diâmetro, use uma fita diamétrica. Existem prós e contras, perdão, do uso de fitas métricas e fitas diamétricas. Há quem defenda que o uso de fitas diamétricas pode amplificar o erro amostral decorrente da coleta de dados feita de forma errada. Por exemplo, você medir um tronco um pouco torto, e aí você vai ter um erro maior, que a divisão por π ela minimizaria esse erro. Já o uso da fita diamétrica vai te dar velocidade, você já vai ter diretamente a medida e vai processar isso sem precisar fazer a divisão por π. Embora hoje com planilhas eletrônicas, com algoritmos, com programas, isso não se constitua exatamente em um problema. A altura do indivíduo ela pode ser medida por estimativa visual, comparação com um instrumento de tamanho conhecido, como uma vara de coleta, ou por telemetria, com equipamentos, com aparelhos. E hoje em dia, tudo está no celular, existem aplicativos de mensuração para dispositivos móveis, com variáveis acurácias, com variação também de preço, desde aplicativos gratuitos até aplicativos pagos, em que é possível medir principalmente a altura. Eu não sei se existe algum para diâmetro. Se alguém conhecer um aplicativo para diâmetro, coloca nos comentários.
E aí a gente vê a situação. Uma árvore em floresta nativa, floresta fechada, uma árvore em área urbana. Assim como em um plantio de eucalipto, por exemplo, é bem mais fácil medir uma árvore nessa situação, altura principalmente, do que uma árvore nessa situação onde a gente mal consegue distinguir a copa do indivíduo em relação aos indivíduos vizinhos. Então, são os desafios de cada situação aos quais a gente precisa se adequar. E às vezes é preciso até escalar o indivíduo para realizar a medição correta. Isso é muito comum quando a gente tem a medição de volume em pé. Sim, isso existe. Aqui é um exemplo, a gente escondeu. Acho que vocês notaram que eu estou escondendo o rosto de algumas pessoas, mas eu acho que quem está nas fotos, se assistir, vai se reconhecer. E alguns amigos vão reconhecer também. Aqui é um exemplo, isso aqui na mão do coletor é um podão de vara telescópica. Aqui a cabeça do podão, a ferramenta de corte do podão está na mão de outro integrante da equipe. E essas varas vão sendo encaixadas, podendo alcançar altura variável. A altura máxima de um podão vai variar com a habilidade de quem o manipula. Eu consigo manipular com alguma destreza talvez 2 varas desse podão. Esse podão é meu. Há quem consiga manipular 3, 4 varas de podão. À medida que você vai esticando essa vara, ela vai se tornando mais flexível e difícil de manejar. Agora, a altura da árvore vai influenciar o método de coleta. A gente está falando da medição, mas agora a gente precisa falar um pouco sobre a coleta propriamente dita, né? Você vai esticar seu braço e coletar uma amostra com uma tesoura de poda? É possível. Você vai precisar de uma escada, de um podão como esse aqui, que é bastante comum a utilização dessa ferramenta. Você vai fazer escalada com cordas, com outros equipamentos. Você vai tirar uma amostra a tiro? Sim, é possível. Amazônia, você tem árvores muito altas. Utiliza uma espingarda calibre 12. Arrebenta o galho. Mas há quem se dê ao luxo de ter um caminhão com braço e caçamba. Aí é o melhor dos mundos. Quando você tem a oportunidade de usar um equipamento desses. A identificação, sempre que possível, deve ser feita no campo. Pelo menos ao nível hierárquico de família. Às vezes é difícil, você pode estar cansado, você pode estar numa condição de luz não muito boa, e às vezes você não consegue chegar nem na família. Mas é importante que você consiga chegar pelo menos nesse nível hierárquico para já fazer a triagem das suas coletas previamente no campo. A identificação deve ser anotada junto à amostra, pode ser uma fita crepe presa no ramo, pode ser um jornal onde essa planta vai ser acondicionada. Eu recomendo fazer as duas coisas. Essas amostras vão ser prensadas. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. O próximo vídeo vai falar sobre isso. Importante, dica, que eu devia ter deixado até em outro vídeo, mas vai aqui.
As anotações sempre feitas a lápis. E há quem goste de usar lápis 6B, um lápis bem forte, para que não se perca a anotação, ou com caneta à prova d'água, aquela caneta nanquim descartável. E não esquecer da descrição completa na caderneta de campo. Afinal de contas, como eu citei para vocês no outro vídeo, a gente vai ter características que vão se perder com a herborização. Como cor, por exemplo. Nictagináceas ficam pretas em poucas horas, as folhas ficam pretas em poucas horas. Estruturas podem cair, então tudo isso tem que ser registrado. Assistam ao nosso vídeo sobre caderneta de campo. A prensagem, ou seja, o acondicionamento da amostra em folhas de jornal, como eu falei, a gente vai detalhar isso no próximo vídeo. Em folhas de jornal, alternadas com folhas de papelão, deve ser feita de preferência no campo, sempre que possível. A gente tem que evitar que esse material seque, comece a enrolar, comece a enrugar. Aqui é um exemplo de acondicionamento de uma amostra em jornal. Vocês vão observar aqui no alto algumas anotações, a data de coleta, o local, Campo de Santana. Um número de coleta sequencial. A gente falou isso na caderneta, no vídeo sobre caderneta de campo. E o nome da espécie. Eu já sei o nome dessa espécie, então eu anotei. Mas a gente pode colocar Myrtácea SP1, Erythroxylum SP, Erythroxylum SP1, porque você vai encontrar mais de uma espécie. Enfim, você vai colocando seu palpite. Você vai ter depois disso uma triagem mais apurada. Na impossibilidade da prensagem no campo, nem sempre dá para prensar tudo, a gente tem que prensar principalmente o que é delicado. Aí a gente tem que priorizar. Essa espécie, por exemplo, apesar de ser bastante rústica, ter folhas mais grossas, etc. e tal, ela tem, por exemplo, como vocês podem observar aqui embaixo, algumas estruturas em forma de escama, que são as ramentas, que tendem a cair com a secagem. Principalmente a secagem mal feita. A secagem bem feita, elas ficam. Pelo menos parte delas vai ficar. Então você perde esse tipo de estrutura que é fundamental para a identificação da família. Do gênero, inclusive, porque essa família só tem um gênero, até onde eu sei. Erythroxylaceae, gênero Erythroxylum. Não sei se ele foi subdividido. Colegas botânicos podem colocar nos comentários se teve alguma atualização. E, enfim, essas coisas têm que ser anotadas na caderneta de campo. E essas espécies delicadas ter prioridade na herborização cuidadosa. Na impossibilidade da prensagem, o acondicionamento deve ser feito em sacos de coleta, que preferencialmente devem ser de plástico transparente ou de ráfia, e não um saco de ração como esse saco de coleta improvisado, mas que funcionou para essa circunstância, para esse contexto, mas não é muito recomendado, a não ser num caso de urgência, como foi essa circunstância. O ideal são sacos de ráfia ou plástico transparente. Então, atenção. E a gente tem que priorizar também a prensagem das plantas, principalmente se elas não foram prensadas no campo, priorizar a prensagem de plantas delicadas. É claro que folhas compostas, folhas muito pequenas, folhas de consistência muito fina, têm que ser prensadas no campo.
mas outras podem ser deixadas para depois. Vão depois de receber o tratamento definitivo. Essa aqui, por exemplo, é a Trema micrantha, família Cannabácea. Recentemente esteve aí na mídia como uma alternativa à cannabis sativa. Elas são da mesma família, para obtenção do canabidiol, já que ela não possui o tetrahidrocannabinol, o THC, ela possui só o canabidiol e seria uma alternativa à obtenção desse princípio ativo tão importante na medicina hoje em dia, nos tratamentos aí de saúde. Mas é uma espécie que quando você coleta, ela começa a enrolar muito rápido. As folhas aqui já estão enrolando, ó. Então, procura dar prioridade a essas espécies. E principalmente ao final do dia, quando a gente faz a triagem, o que a gente ainda não prensou, tentar colocar numa ordem de prioridade. Mas, como eu falei, a gente vai ter um vídeo só sobre herborização, vai ser o vídeo da próxima semana. E eu quero desde já agradecer a vocês. Lembrar que eu, mais a colega Márcia Lopes, publicamos um livro de dendrologia que a gente chamou de apostila em homenagem a uma publicação que nos inspirou, do professor Azambuja. Eu já contei isso num outro vídeo. Vocês podem adquirir a publicação no site do Clube de Autores. O endereço está na página anterior. Aqui a referência bibliográfica que eu usei para produzir essa sequência de vídeos e onde baixar. É gratuito. O meu livro não, mas esse aqui é. Mas eu também tenho um livro gratuito. Mas antes de baixar meu livro gratuito, antes de comprar meu livro pago e antes de baixar o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, deixa seu like, por favor. É importante para a divulgação do vídeo, para alimentar o algoritmo, colocar esse vídeo no topo aí das buscas. Faz seu comentário, compartilha, divulga esse vídeo, compartilha com seus amigos, seus colegas de turma, você que é estudante, você que está fazendo inventário. Você pode entrar em contato comigo também através das minhas redes sociais. Aqui estão as minhas plataformas, Twitter, eu estou no Instagram, eu também estou no Facebook. Eu tenho um blog que tem muito material interessante e, por fim, o caminho para baixar meu livro gratuito, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro, onde eu conto histórias pitorescas sobre as espécies exóticas introduzidas na arborização carioca. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima semana com mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.